liderança não é um cargo específico, mas liderança envolve uma essência que está no coração de Deus para o homem. Você pode repetir comigo? Diga assim: liderança envolve a essência do caráter de Deus para o homem. Como assim? Eu vou fazer uma exposição bem acelerada no que diz respeito a isso. A Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que o Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? Só que no versículo seguinte, a Bíblia vai dizer que Deus ele dá um mandato ao homem, ele dá uma ordem, né? Uma ordenança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sujeite, governe a terra. Quando a gente vai analisar um pouco sobre isso, a gente vai ver que existem atributos de Deus que ele compartilha com o homem. Eu acredito que liderança faz parte disso. Deus é líder, Deus lidera, Deus comanda, Deus ele sabe, tem uma essência, não apenas de uma liderança, de uma governança de uma equipe, mas de uma autoliderança. E isso foi o reflexo na vida de Cristo. Jesus liderou baseado em um exemplo muito pessoal. Você está comigo? Então, a liderança que não é apenas pelo comando de uma voz grossa, né? Tem muita gente que acha que liderança é falar alto, liderança é ser mandão, ser chefe, ser o chefão, ser o todo-poderoso, ser o bambambam, o maioral. E a gente sabe que a essência da liderança de Jesus é uma liderança servidora, uma liderança que serve com a própria vida. Você está comigo? Preste atenção. Foi assim que Jesus deu o exemplo maior. Qual foi a maior obra feita por Cristo quando ele veio à terra? Morrer na cruz, né? Apesar de tantas coisas, Jesus curou, Jesus transformou, Jesus libertou, Jesus fez muita coisa. Mas qual foi a sua obra, a obra do seu propósito, a obra da vida, a obra que consumou tudo aquilo que ele fez? Foi a morte na cruz do Calvário. Aí a gente vê um aspecto de um exemplo como esse, a gente diz assim: rapaz, como eu posso ter uma outra visão no que diz respeito à liderança, quando eu vou olhar para a perspectiva cristã, como eu vou olhar para a liderança com outro aspecto, se não seja de um aspecto de serviço como Jesus tinha? Porque Jesus serviu a partir da sua vida, está envolvida nisso. Jesus serviu a partir da sua vida até não ser prioridade, porque ele deu a vida. Então, o propósito para Jesus era mais prioridade do que a vida dele. Você está comigo? Tanto é que ele deu a vida dele. Então, consumar a vontade de Deus para Jesus estava acima até da sua própria vida. É por isso que tem aquela frase que a gente diz aqui, que o propósito é maior do que a vida. Por quê? Porque na perspectiva de Jesus, cumprir o propósito dele estava acima de toda dor, estava acima de toda a perseguição, estava acima de tudo aquilo que Jesus ia passar. Então, se você está aqui me ouvindo, e eu não comecei nem a falar sobre perspectiva de liderança ainda, mas eu quero só te dar esse primeiro conselho. Se você está aqui me ouvindo, então significa que você quer partir para um outro nível, né? Que você quer partir para outro nível. E se você quer partir para um outro nível, isso vai requerir de você um preço. Eu já quero dizer isso para você aqui. Isso vai requerir de você um preço. Amém? Nós temos um preço a pagar. Se você, olha só, numa turma que todo mundo tirar 7, tirar 7,5 significa que você está acima da média. Concorda? Se nós estamos em um lugar onde todo mundo tira 7, tirar 8, está acima da média. Só que tem muita gente que se contenta em estar na média, porque a média é uma nota que passa, é uma nota que existe uma progressão, mesmo que mínima, mas existe. E é a progressão que todo mundo faz, na velocidade de todo mundo, no tempo de todo mundo, e você vai ser igual a muita gente. Você está comigo? Então, tem gente que se contenta com um 7, com uma nota mínima para passar. Só que o 9 e o 10 vai abrir oportunidades que o 7 não abre. Vou dizer de novo. O 9 e o 10 vai abrir possibilidades e portas e oportunidades que o 7 não abre. Então, quantos sabem que existe, na maioria de provas que a gente faz aí,
no meio secular, existem notas mínimas para passar em determinadas coisas. Existe uma perspectiva de progressão. Inclusive, tem determinados concursos que, se alguém eleva o nível, a nota de corte passa a ser aquele nível. Então, ou nós trabalhamos para estarmos acima da média, ou a gente vai ser engolido pela multidão. É por isso que eu não estou aqui falando sobre liderança para pessoas que querem estar na média. O que eu desejo para a tua vida, e eu creio que é o desejo de Deus também para você, é que você esteja vivendo no ápice, sabe? Maximizando a sabedoria, as ferramentas, o propósito, aquilo que Deus colocou no seu coração. Se não for para ser assim, então a gente vai sentar no banco da igreja, na cadeira da igreja, e a gente vai ficar apenas olhando as pessoas crescerem, e a gente vai ficar para trás. E por que eu estou dizendo isso? Porque se eu desejo mais, eu entendo e preciso entender que existe um preço a pagar. Amém? Existe um testemunho interessante. Vocês conhecem aqui, talvez um dos maiores narradores que já passaram por essa terra, chama-se Galvão Bueno, né? Estava até um dia desse aí na Rede Globo, narrando futebol. Principalmente, ele é caracterizado por narrar momentos épicos, tanto da seleção brasileira quanto da Fórmula 1. E é interessante que o filho dele deu um depoimento, o filho dele chamado Cacá Bueno, deu um depoimento interessante. E ele fala uma coisa que me chamou muita atenção. E ele disse o seguinte, ele disse assim: eu só pude assistir uma partida de futebol com meu pai no estádio, depois que meu pai estava com mais de 70 anos de idade. Ou seja, ele falando acerca do pai dele, ele diz assim: meu pai estava na casa de todo mundo, menos na minha. E ele deu esse testemunho, ele deu essa informação, e eu achei interessante isso, porque talvez para chegar à alta performance, estar aplicado a um nível máximo de ferramentas e de grandeza no que diz respeito ao propósito que nós temos que alcançar, nós temos um preço a pagar. Você está comigo? Nós temos um preço a pagar. E eu não estou dizendo aqui que ninguém vai deixar a família, ninguém vai, sabe, ele deu um testemunho forte, mas talvez, se Galvão não tivesse passado por esse processo, talvez ele não seria o maior de todos os tempos. Ou seja, tem gente que quer fazer coisas grandes, mas não querem pagar o preço para fazer coisas grandes. E talvez você vai ter que renunciar um tempo onde você vai estar assistindo um filme para estar lendo. Aí você diz assim: não, mas eu vou renunciar um momento em família para poder estar me dedicando ao conhecimento. Se você deseja ser elevado ao máximo da performance do propósito, você precisa renunciar. Você está comigo? Aí nós vamos estar contando um testemunho lá na frente, de que conseguimos alcançar, de que conseguimos atingir patamares maiores. Como se não há sacrifício? Como se não há decisão de abrir mão de um conforto aqui para ter um ganho lá na frente? Se você quiser ter um corpo melhor, você não pode comer o que você quer. Você precisa ter uma alimentação de acordo com o propósito que você deseja alcançar. Quem está comigo? Amém. Liderança funciona da mesma forma. Aí a gente está querendo atingir um patamar alto de performance de liderança, e quando eu digo performance, por favor, não me entenda mal. Performance não é aparência. Performance é levar um nível de uma habilidade acima da mediocridade. Acima. Aonde eu estou gastando a minha vida, aonde eu estou gastando a minha energia, aonde eu estou gastando tudo aquilo que eu tenho em função de um propósito. Você está comigo? Então eu preciso entender essas coisas. Vai ter dias que você vai precisar fazer uma troca. E essa troca muitas vezes vai ser dolorosa. Porque envolve fazer aquilo que não se quer fazer agora, para lá na frente você ter histórias para contar. Para lá na frente você ter essa força, sabe? Esse resultado, esse ganho que você espera de uma vida dedicada a Deus. E quando eu digo ganho, isso não envolve você, isso envolve o outro. A gente vai ver isso lá na frente, tá? Amém? Se você quer liderar pensando em você mesmo, você precisa compreender o que é liderança. A partir de uma cosmovisão
bíblica e cristã. Amém? Você pode estar se perguntando, o que é cosmovisão? Alguém sabe? O que é cosmovisão? Por que liderança diante de uma cosmovisão cristã? Segundo um amigo meu que faz uma ilustração muito interessante acerca disso, cosmovisão é o óculos que nós colocamos e a partir desse óculos colocado nós conseguimos enxergar todos os aspectos da sociedade, culturalmente, socialmente e espiritualmente. Ou seja, o que é cosmovisão? É toda a visão bíblica e cristã aplicada na sociedade, na política, nas empresas, na vida espiritual, na vida pessoal. Ou seja, cosmovisão é a visão que você tem do mundo a partir do óculos do cristianismo. Você está comigo? Então isso é cosmovisão. Então liderança diante de uma cosmovisão bíblica é você entender que nós não lideramos com uma perspectiva natural. Nós não lideramos com fundamento natural. Ou seja, nós não vamos pegar, sabe, estrutura, alicerce desse mundo para alavancar o nosso conhecimento sobre liderança. Toda a nossa perspectiva, todo o nosso exemplo, todas as nossas raízes precisam ser baseadas naquilo que Jesus fez. Você está comigo? E isso vai gerar empresários melhores, isso vai gerar pastores melhores, isso vai gerar gestores melhores, vai gerar líderes de célula, seja em qualquer aspecto de liderança que você esteja inserido. Você está comigo? Aí você pode estar dizendo assim, mas eu não me enquadro em nada disso. Mas você se enquadra no que eu chamo de autoliderança. Que na minha perspectiva, todos aqui, seja do mais moço até o mais velho, todos foram chamados para liderar. Ah, pastor, mas eu não quero liderar. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que decidir pela esquerda e pela direita, ou pela direita. Então você vai aprender na sua vida que você vai ter que estar habilitado. Ou melhor dizendo, deixa eu melhorar essa frase. Você vai ter que aprender na sua vida que vai chegar um tempo que você vai ter que aprender a tomar decisões difíceis. E para que você possa tomar essas decisões, sempre você vai se basear em princípios que você tem no seu coração. Isso pode ser bom ou ruim. Você está comigo? Então o que é autoliderar? É o que a Bíblia chama em Gálatas capítulo 5 de domínio próprio. Autoliderança significa liderar as nossas emoções, liderar a nós mesmos, liderar as nossas decisões, baseado em princípios que regem a nossa vida. E por que cosmovisão cristã? Porque quando eu for tomar uma decisão envolvendo a minha vida ou a vida da minha equipe, se eu estou posicionado em uma liderança de pessoas, eu vou precisar entender que para tomar essa decisão, eu preciso estar com o óculos do cristianismo. Então nenhuma decisão que você vá tomar, seja na sua empresa, na sua igreja, na sua vida, pode ser anticristã. Eu vejo muitos líderes que estão posicionados dentro de um ambiente de igreja, mas eles tomam decisões que vai contrário, que ele se coloca numa posição contrária à palavra de Deus. Você está comigo? Então não adianta a gente dizer, vamos liderar, vamos exercer liderança, e a gente vai de encontro à palavra de Deus. Então é líder que não fala a verdade, então é líder que não se coloca como exemplo para os outros, então é líder que não tem uma família sólida, fundamentada na palavra de Deus, é um líder que não governa bem a sua casa. Está comigo? Então, olha a confusão que a gente vai se colocar. É um líder que não está com o óculos da cosmovisão cristã. Se você não está com isso, você precisa colocá-lo imediatamente, para que você veja o mundo a partir de um fundamento bíblico e não baseado nas tuas próprias convicções. Quem está comigo? Está muito difícil entender? Vamos para a Bíblia. Aleluia. Mateus capítulo número 5. Vamos lá.
Mateus capítulo 5 diz o seguinte, versículo número 13: vós sois o sal da... E se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos... Vós sois a luz do... Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Olha só. Ou seja, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus, ele coloca como analogia duas coisas que são chocantes quando entram em atuação, né? São muito significativas quando entram em atuação. O sal, ele é muito evasivo. Para fazer 1 quilo de feijão, eu não preciso de 1 quilo de sal. Eu preciso de uma pitada. Por quê? Porque aonde ele chega, ele muda. Você sabe que o sal ele não apenas salga. Ele tem várias funções. Você sabia disso? Então, por que Jesus ele usa essa expressão de sal? O sal, irmãos, ele muda a estrutura de uma comida. Não é? Ele pode tirar a sensação de amargo? Sim ou não? Pode realçar sabor? Olha só. Então ele é mais do que só tirar a sensação, ele dá gosto, ele dá sentido. Ele faz mais do que salgar. Aí é interessante, Jesus usa justamente a analogia do sal para dizer assim, vocês são o sal da terra. Ou seja, a terra ela está meio sem gosto, a terra está meio, sabe? E vocês estão ali para mudar, transformar, para causar uma transformação, para mexer com a estrutura. Aí ele diz assim, e luz do mundo. Não tem como. Acender uma luz, as trevas se dissipam, as trevas vão embora. O que é que Jesus está dizendo assim? Você foi chamado para ser a solução de alguém que está com problema. Você sabia? Você foi chamado para ser a solução para alguém que tem um problema. Então você não pode correr de problema. Você precisa dar glória quando um problema se aparece. Porque nós como líderes, eu estou dizendo nós porque você faz parte disso. Amém. Nós como líderes, nós somos chamados para resolver problema. Eu amo resolver problema, irmão. Nem sempre eu tenho uma solução clara. Mas eu me coloco em uma disponibilidade, eu me coloco em uma posição de estar, sabe, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui. Talvez eu não tenha a resposta, mas eu sirvo a um Deus que tem, e eu fico na posição. Você está comigo? Então liderança não é saber de tudo, liderança não é ter todas as respostas, mas liderança é se relacionar com um homem que tem todas as respostas e sabe de tudo. Aí é diferente. Porque por mais que eu não saiba, que eu não seja, que talvez muita coisa está acima da minha compreensão, mas eu me relaciono com alguém que sabe de tudo, que é mais inteligente do que eu, que é dono de todas as coisas. Amém? Então nele não tem limitação, nele não tem dificuldade. Senhor Jesus, eu estou passando por um negócio aí eu preciso de uma solução. E eu sei, Pai, que o Senhor é um gestor melhor, é um governante melhor, o Senhor tem a solução. Senhor, me ajuda a aconselhar, me ajuda a levantar, me ajuda a motivar, me ajuda a me posicionar. Senhor, me ajuda a ser exemplo, me ajuda a guiar, porque eu sei que se for na minha força eu não consigo. Estão comigo ou não? Essa referência precisa estar muito clara na sua vida se você quer liderar. Se você deseja liderar. Se você quer passar desse patamar da autoliderança para envolver pessoas. E detalhe, isso aqui é interessante. Olha só. Se eu não consigo liderar a mim mesmo no aspecto básico da vida, eu não vou me colocar em uma posição de liderar os outros. Você está comigo? Porque tudo aquilo que nós estamos ensinando, primeiro precisa funcionar na gente, antes de funcionar em alguém. Porque as pessoas sempre vão olhar para nós e dizer assim, ó, o que você está vivendo?
Então, tudo que nós estamos ministrando, né? Se nós estamos transmitindo algo, um ensinamento, primeiro nós precisamos ser a principal referência daquilo que ensinamos. E o que é isso senão a liderança pelo exemplo? Essa é a grande diferença entre um chefe e um líder. O chefe ele lidera pelo comando, o líder lidera pela autoridade. O chefe ele diz o que você precisa fazer, mas você olha para a vida dele, ele não faz. O que é que o líder faz? O líder ele está na linha de frente. Ele está inspirando outros a fazer por meio da sua própria vida, do seu próprio exemplo. Geralmente os chefes eles lideram pela força. E o que é liderar pela força? Eu te pago, você me obedece. Mas se não tiver o salário, você não estaria ali. Qual a diferença do líder? É que você olha para esse homem e diz assim, é mais do que o salário. Eu estou ali por um propósito. Ou seja, você identifica nesse homem uma força maior do que eu ganho para estar ali. Você está comigo? Então é isso aí, isso é liderança. Sabe? Isso é liderança. É você estar disposto a seguir uma pessoa pelo que essa pessoa representa na sua vida. Pelo que essa pessoa representa na sua vida. Aleluia. Aleluia. Deixa eu só organizar aqui. Isso. Eu quero contar uma história para vocês. Essa história é muito boa. Tá? Quem assistiu a minha live sobre liderança servidora vai saber do que eu estou falando. Mas eu quero repetir essa história aqui. Quantos querem ouvir? Na antiga vila de Corat, vivia Anara. Vivia quem? Anara. Boa, lembra de chocolate. Uma humilde líder que todos chamavam de Mãos de Esperança. Chamavam ela de quê? Como era o nome dela? O nome dela. Boa. Quando uma grande seca atingiu a vila, os poços secaram e as colheitas morreram. Muitos líderes fugiram para regiões mais ricas, mas Anara ficou. Ela dividiu o seu próprio estoque de água com os aldeões e com as mãos calejadas ela começou a cavar poços. De dia e de noite. Quando perguntaram por que ela não descansava, ela respondeu: se o líder não sujar as mãos, como pode esperar que o povo acredite na solução? Dias depois, ao final de um trabalho incansável, a água finalmente brotou. Anara caiu de joelhos, exausta, mas sorrindo. O poço passou a se chamar Fonte de Anara, um lembrete de que um líder que serve jamais será esquecido. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Nós estamos dispostos a pagar um preço para deixar um legado que jamais será esquecido? Estamos dispostos a deixar um legado nas nossas vidas e no meio da nossa parentela, da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade, que não vai ser esquecido? Ah, pastor, mas isso é muito mais além do que eu pude sonhar, do que eu pude projetar na sua vida. Começa com a sua família, cara. Muda a perspectiva, muda a visão que as pessoas têm acerca de você dentro da sua casa. Comece a liderar a si mesmo, comece a se governar, sabe? Se você tem uma dificuldade de, muitas vezes, fazer sacrifícios, comece a treinar isso na sua vida. Porque são renúncias aqui que vai abrir portas para você, para aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida lá na frente.
E muitas das vezes renunciar a algo que pode me trazer um prazer momentâneo aqui, pode sim e vai abrir uma porta para um ganho maior lá na frente. Mas nós sempre somos pessoas que muitas vezes esperamos a curto prazo que o resultado chega, que o resultado apareça, que o resultado venha. E nós não conseguimos ser pessoas que nos envolvemos em processos. Nós queremos sempre dizer assim, eu jejuei 2 dias, eu quero ver a coisa funcionar. Eu orei um dia, eu quero ver a solução para o meu problema. Eu orei pedindo a resposta a Deus, eu queria que a resposta chegasse amanhã. Só que na verdade não funciona assim. Deus é um Deus de processo, e não é um Deus de conto de mágica, de conto de fadas. Né? Não, Deus é um Deus de processo, Deus é um Deus de aprendizado, de ensino, de a gente parar para ouvir, parar para se relacionar, parar para ouvir sua voz. Eu costumo dizer que tem uma diferença muito grande, queridos, uma diferença grande entre a linha de chegada e o ponto de partida. Muito grande. Tem pessoas que confundem. E existe uma diferença gigantesca. Eu não estou falando de uma esfera natural. Mas existe uma diferença grande entre o ponto de partida e a linha de chegada. Pastor, qual é a grande diferença? É que quando você cruza a linha de chegada, você está com toda a bagagem do processo da caminhada até chegar lá. E a vida, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona gigantesca. E eu preciso entender que no meio da maratona, eu vou precisar de suprimento, eu vou precisar de água, eu vou precisar correr da maneira certa, respirar da maneira certa, eu vou precisar de toda uma série de habilidades e de mecanismos, até mesmo externo, para me fazer chegar até a linha de chegada. Quem está comigo aí? Agora, se a gente não entender isso, a gente vai sempre esperar que Deus segure no nosso colo, coloque uma chupeta na nossa boca, né? Dizendo assim, vem. Não. Ou nós nos levantamos para uma maturidade cristã, ou nós vamos sempre estar na média. Eu vou dizer de novo. Ou nós nos levantamos para uma maturidade cristã, ou a gente vai estar sempre na média. E esse não é o desejo de Deus para a sua vida. E eu, como líder, eu quero te ajudar. Quem aqui tem um sonho? Eu quero te ajudar a chegar nele. Conta comigo para chegar nele. São pessoas que precisam ter fome e sede e dizer assim, pastor, o que é que eu preciso fazer para chegar nesse ambiente? Pastor, o que é que eu preciso fazer para chegar lá? Pastor, o que é que eu preciso? Quais são as ferramentas? Quais são os ensinamentos? O que é que eu preciso desenvolver na minha vida para chegar lá? É um preço a ser pago de ensinamento, de instrução, de abrir o coração, de acolher, de entender que eu preciso me apresentar a Deus, assim como um soldado se apresenta para o campo de batalha, dizendo, eis-me aqui. Mas eu preciso entender que no meio da guerra vai ter dificuldades, vai ter momentos onde a gente vai sentir saudade de casa, mas nada pode tirar você de um senso de pertencimento, de propósito. O que é senso de pertencimento? É você entender que pertence a um propósito e que se você não estiver ali, ninguém vai fazer por você. Pastor, mas eu sempre aprendi, deixa eu tomar meu café. Eu sempre aprendi que se eu não fazer, Deus levanta outro e faz. Quem aqui aprendeu assim? Você está errado. Olhe para a sua mão. Eu não sou coach, tá? Mas olhe para a sua mão. Toda a sua estrutura física, sua digital, olha para a sua mão, sua digital, a estrutura é única, só tem você assim. Só você. Talvez tenha muitas mãos iguais a essas, talvez tenha muito cabelo igual a esse, talvez tenha muita coisa do seu corpo igual.
mas só você opera, desenvolve, cresce da sua maneira. E Deus chamou você para fazer algo que ninguém pode fazer por você. Pode fazer algo semelhante a você, pode fazer algo parecido com você, mas daquilo que Deus chamou para fazer, da forma que Ele te chamou, com as características que Ele te chamou, só você pode fazer, só você pode cumprir. Então não se iluda de dizer assim, não, se eu não fizer, se eu faltar hoje, fulano vai. Não, se eu não fizer, fulano faz. Aí não, aí a gente vai para a parábola dos talentos. Porque talvez aquele que enterrou o talento, oxe, cada um, irmãos, Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Aí a gente fica olhando para aquela pessoa que tem 10, rapaz, fulano tem 10. E a Bíblia diz que Deus coloca cada um segundo a sua capacidade. Rapaz, se Deus te deu um, faz aquilo florescer, frutificar, avançar. Para quando o Senhor voltar e cobrar da sua mão a responsabilidade que Ele colocou, você dizer assim, Senhor, está aqui, ó. Eu fiz conforme o Senhor falou. Aí o servo mau enterra. O servo mau, ele não valoriza. O servo mau, ele não dá a devida importância àquilo que foi dado a ele. Você está comigo? Pastor, o que é que você está querendo dizer? Hoje pode ser só uma célula. Pastor, o que é que você está querendo dizer? Hoje pode ser apenas receber uma pessoa ali na frente. Hoje pode ser apenas um negocinho assim. Ah, você vai liderar esse grupo aqui. Ah, você vai auxiliar essa pessoa aqui. Hoje pode ser algo simples. Mas, irmãos, isso pode tomar uma proporção gigantesca na sua vida. Por quê? Porque nós só vamos encontrar satisfação plena na nossa vida quando nós estivermos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E fazer bem feito. É por isso que eu estou dizendo desde o começo aqui. Se você for mediano, você vai apenas ter oportunidades que todo mundo tem. O que é ser mediano? Passar por média só vai te dar a chance de passar de ano. Né? No colegial, você vai sair, vamos fazer aqui, você vai sair do 7º para o 8º ano, do 8º para o 9º ano, mas existem alunos que no 9º ano, eles não vão apenas romper para o ensino médio, eles podem atingir uma nota específica, de uma prova específica, que eles podem ter acesso a uma, como é que chama? Antigamente era o Cefet, né? Hoje é o quê? Não, hoje é o quê? Universidade, a faculdade técnica, a universidade técnica. O IF. Eu era louco para fazer a prova do IF. Os alunos que saem do 9º para o 1º ano do ensino médio, eles tentam fazer a prova do IF porque os 3 anos de ensino médio já vão ser aliados a um curso técnico, não é assim? E quando eles já saem talvez com uma perspectiva de profissão melhor. Com uma perspectiva de ensino melhor. Ou seja, eu estou fazendo essa analogia para que você entenda que notas maiores abrem portas maiores. Aí tem pessoas que se contentam apenas em estar na média. Quanto maior a fome e a sede, maior são as oportunidades. Repita comigo isso, diga, quanto maior a fome e a sede pelo crescimento, mais portas abertas, mais oportunidades. Amém. É como um rapaz que eu lembro que tinha o chamado para ir para as nações. Ele disse assim, pastor, eu tenho um chamado para ir para as nações. E eu lembro desse testemunho, eu não lembro agora quem falou, foi um pastor amigo nosso aí. Eu tenho um chamado para ir para as nações. E outro jovem também tinha um chamado para ir para as nações. E aí estava lá os dois, só que é interessante. Um chegou para o pastor e disse assim, pastor, eu me matriculei essa semana num curso de inglês. E o pastor olhou e disse assim, amado, foi mesmo. Você se matriculou, que bênção, glória a Deus. E o outro estava apenas esperando o que Deus ia fazer. Quem você acha que Deus levou para as nações? Quem você acha que Deus levou para as nações? Quem buscou?
vou ser um grande pregador. Aí o que você está fazendo? Estou esperando Deus me chamar. Estou esperando o pastor olhar para mim, me dar um microfone. Faça de cada pessoa da igreja um púlpito. E por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso chamado não depende de uma estrutura, de uma plataforma, de um microfone. Se Deus me chamou para fazer alguma coisa, o nosso chamado é evidenciado aonde a gente chega. Irmãos, eu sou líder. Desde a minha infância, no colegial, quem apresentava os trabalhos? Era eu. Quem era o líder do grupo? Eu. Quando eu era criança, que às vezes ia fazer coisa errada, quem era o líder? Quem era o líder? Quem planejava e arquitetava a ideia? Está comigo? Na escola, quem liderava o bando? Aí eu chego na faculdade. Quem é que lê as coisas? Quem lidera? É impressionante. Eu chego num grupo e começo a desenvolver, eu chamo, tu vai fazer isso aqui. Vamos lá. A função é você. Se você entende quem você é, isso transborda para qualquer ambiente que você está. Glória a Deus. Uma diferença. Isso não é arrogância não, isso é convicção de quem eu sou e do propósito que Deus me chamou para fazer. Você está comigo? Não, não é arrogância não, queridos. Eu entendo quem eu sou. Agora vamos lá. Aleluia. Quando Jesus diz em Marcos capítulo 10, não precisa abrir, eu vou só citar. Quando Jesus diz em Marcos capítulo 10 que quem quiser tornar-se grande entre vós será o servo, essa palavra grega é diáconos, com K. Diáconos, que a gente, diácono de diaconia mesmo. Essa palavra significa serviço. E é a mesma palavra grega usada em Atos capítulo 7 para a instituição dos diáconos, das pessoas que vão servir às mesas. Quando Jesus disse assim, que aquele que quiser, olha só, quando Jesus diz, quem quer ser grande entre vós será diácono. É como se Jesus estivesse dizendo assim, quer ser grande, então seja diácono. Ou seja, seja o menor, seja servo. Então, a gente entende que por mais que Deus possa ungir o corpo diaconal para um serviço, como a gente tem nas igrejas e tal, a gente sabe que todos são diáconos, segundo a cosmovisão cristã. Amém? Pelo menos é para ser assim. Aleluia. Aleluia. A palavra, essa mesma palavra também, ela aparece em Filipenses capítulo 2, quando diz assim, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que deve se apegar, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aleluia. João capítulo 13, versículo 12, o ato de lavar os pés dos discípulos, ele se coloca numa posição de servo. E ele diz assim, eu sendo Senhor e Mestre, lavei os seus pés. Também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, a gente vê uma perspectiva de uma liderança servidora, quando a gente entende que isso deve exalar de nós mesmos. De nós. Da nossa vida, das nossas escolhas, quando aquilo que cobramos é uma realidade em nós. Sabe aquele líder que diz assim, cumpra as suas responsabilidades e os seus horários. Aí você olha para o cara, ele é o primeiro a chegar, ele é o primeiro a cumprir, ele é o primeiro a fazer. A gente vê muito isso no meio corporativo.
no meio empresarial. O que é que acontece? O líder cobra, mas ele, por ser líder, ele acha que não precisa fazer. Então a gente vê muito isso no meio corporativo. Então, literalmente, isso gera funcionários que não estão ali por um propósito maior. Então é por isso que os funcionários não conseguem ter senso de pertencimento. Sabe aquele funcionário que acorda, vai e diz assim, meu Deus, vou ter que trabalhar. Não é uma satisfação estar ali. Por quê? Porque não estamos sendo regidos por um senso de pertencimento. Estamos regidos apenas pelo salário. É assim em muitos lugares. Porque a maioria das pessoas não trabalham com um amor extraordinário no coração. Porque não conseguem ter referências. Porque os líderes preferem privilegiar funcionários que são, na nossa linguagem, babãos, e muitas vezes a gente vive uma oportunidades dada por causa de amizade, mais por amizades do que por competência, e a gente vive esse caos na liderança, porque se abre portas para quem é da família, e não para quem é competente. Se abre portas para quem é conhecido, e não para quem é competente. Eu estava diante de um amigo meu, e ele chegou para mim e disse assim, você teria coragem de demitir um amigo? Eu não respondi, e ele disse, eu tenho, inclusive eu fiz. Eu cheguei para um amigo, talvez um dos meus melhores amigos, e disse assim, eu amo você. Você é uma pessoa extraordinária, mas um péssimo profissional. E essa é a terceira vez que nós conversamos, e você está demitido. Porque eu não negocio meus princípios e valores. Você é meu amigo, mas como teu líder aqui dentro, eu preciso te levar a um outro nível de crescimento. E você está pagando por uma consequência que você ocasionou por decisões erradas e por falta de cumprimento das suas obrigações. Ou seja, muitas vezes as pessoas são guiadas por sentimentalismo na liderança. Você está comigo? Se eu estou sendo guiado por um propósito, eu não posso ser movido por coisas externas, irmãos. Eu vi um vídeo de um morango, G. Anderson. Um morango que é colocado podre durante 12 dias perto de 2 morangos bons. Vocês chegaram a ver esse vídeo? E durante 12 dias, toda a podridão que está naquele morango estragado, passa para os bons. Num processo de 12 dias. Muitas vezes, para a gente não comprometer um todo, nós precisamos tirar. Aí o que é que eu estou dizendo com isso? É porque as oportunidades vêm, não quando você está se preparando, mas quando você estiver pronto. Vou dizer de novo, as oportunidades vêm para quem está pronto. E por que eu estou fazendo esse tipo de analogia? Claro que a gente não trata o reino de Deus como empresa. Aqui eu quero que você avance, que você seja mudado, que você seja transformado. Agora, você precisa entender que se nós temos um padrão de rigor se muitas vezes nós estamos dentro de um ambiente empresarial e nós tratamos isso com seriedade, imagine servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nos deu vida, que nos transformou, que mudou a nossa história, que mudou o nosso destino, que mudou a nossa vida, que nos deu uma oportunidade de viver. Imagine para esse Deus, como nós precisamos fazer. Se você faz para o seu chefe bem feito, faça muito melhor para o seu Deus. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Se muitas vezes nós temos um processo de rigor e de seriedade para com a nossa liderança natural, imagine para a nossa liderança espiritual. É isso que nós estamos falando nessa noite aqui. Dentro de uma perspectiva de liderança cristã, muitas vezes nós honramos as nossas obrigações naturais e não honramos aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Está comigo? Você tem referências, amém? Você tem referências. Nós não estamos aqui brincando de evangelho. Nós estamos aqui levantando um grupo forte. Nós estamos levantando uma geração, não apenas de pessoas que vão estar apenas, não, eu estou esperando quem? Estou esperando Jesus voltar. De que forma?
Uma coisa é esperar, outra coisa é esperar de uma forma diligente, de uma forma responsável. Amém? A Bíblia diz desenvolver a tua fé com temor e tremor. Ou seja, desenvolva a sua vida, desenvolva a tua perspectiva, desenvolva as suas habilidades. Ninguém nasce sabendo, mesmo que a neurociência ela apoia uma questão de predisposição. A gente pode nascer com algumas predisposições. Tem gente que nasce com predisposição a algumas coisas. Mas isso vai facilitar o desenvolvimento, não vai sabe, abrir teu cérebro e colocar dentro. Ninguém nasce sabendo nada, irmão. A gente pode nascer com um dom que facilita o aprendizado, mas saber ninguém nasce sabendo. Eu acredito que Deus deu dons aos homens, sabe? Eu acredito que tem esse aspecto espiritual e sobrenatural do Espírito, que concede a um e a outro, sabe, dons e facilidade, ferramentas, mas ninguém nasce. Irmãos, tudo pode ser desenvolvido. E mais do que habilidades, Deus está em busca de pessoas de caráter. Porque a habilidade pode ser desenvolvida. Caráter é a essência. Eu não contrato habilidades, eu como gestor e líder, eu contrato caráter. Habilidade eu desenvolvo. Ah, pastor, o senhor não quer uma pessoa extremamente competente? Não. Às vezes a pessoa é muito boa, muito competente, é um cara muito bom no operacional, mas é mentiroso, cheio de coisa errada, cheio de maledicência. Não. Às vezes a pessoa não sabe nem dar Ctrl Shift, né? Não sabe fazer nada. Mas o cara fala a verdade. Tem caráter, tem uma família, tem princípios, tem lealdade. Aí o que é que você faz? Começa a andar comigo que você vai voar, você vai se desenvolver. Vamos embora. Começa a me ver fazendo, depois a gente ajuda, vamos fazer junto, vamos meter a mão na massa, aí daqui a pouco você vai ter um cara do seu lado leal e competente. Porque eu estive com um profissional de RH hoje. Hoje não, perdão, esses dias, uns 3 meses atrás. E ele me falou uma coisa. Eu falei assim, qual tem sido a principal dificuldade das contratações de hoje? Ele disse, Renan, tem muita gente boa, mas muita gente com um coração mau. Não tem gente de caráter. Os empresários lutam para contratar pessoas de caráter. E indicações de caráter. Quem aqui já indicou alguém para um serviço e se arrependeu? Por quê? Tu faz uma indicação porque você tem um sentimento pela pessoa, porque você tem um carinho pela pessoa, mas é um péssimo profissional. Desleal, não tem caráter. Aí esses dias eu estava para indicar uma pessoa para há um tempo atrás surgiu uma oportunidade de ser um representante de uma empresa que fabrica peças de carro. E teria que ficar com o carro da empresa, teria que ficar tinha que ser habilitado, tinha que viajar para várias regiões do Nordeste do Brasil. Você tem quem para indicar? Eu disse, ninguém. Não que eu não conheça pessoas leais. Conheço muita gente boa, mas todo o pessoal gente boa aí já está trabalhando. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque hoje nós vivemos uma crise de princípios e valores que precisam estar firmados no coração das pessoas, e as pessoas se fecham. Eu quero te fazer uma pergunta agora, diante disso aqui. Visualiza teu currículo, o teu. Você contrataria você? Vamos lá. Você contrataria você? Você é gestor. Vamos lá, todo mundo aqui é gestor. Líder, você contrataria você?
Agora teu currículo espiritual. Esse é o teu primeiro natural, tá? Eu acho que tem gente aí que não contrataria não, mas vamos lá. Não contrataria você mesmo não, né? Mas tudo bem, faz parte. Você vai se desenvolver até chegar lá, amém? Ninguém desanimado aqui, vamos avançar. Em nome de Jesus. Todo mundo aqui tem a oportunidade para desenvolver a si mesmo. Você está no melhor lugar para isso. Vou dizer não, você está no melhor lugar para isso. Ninguém desanimado, vamos desenvolver todo mundo. Agora vamos lá. Você tem um líder que acredita no seu potencial, irmão. Eu creio em cada pessoa que está aqui tem algo poderoso para conquistar em Deus, para desenvolver em Deus, para fazer em Deus. E nada e nem ninguém vai parar você disso. Em nome de Jesus. Amém? Agora vamos lá. Tudo bem, se você não se contrataria, não tem problema. Vamos desenvolver. Agora teu currículo espiritual. Você é o cara que o teu pastor pode contar? Vamos fingir que ele não está na sua frente. Você é esse cara. Essa aí não precisa responder, você fica só para você. Porque existe o nosso currículo espiritual e o nosso currículo natural. E às vezes a gente se preocupa muito em qualificar o nosso currículo natural. Eu vou fazer vários cursos. Isso é bênção, faça, viu? Faça curso, se desenvolva. Eu estou aqui para te apoiar, irmão. Faça, avance, cresça, entendendo o lugar que você está pisando. Faculdade é um ambiente muito hostil. Que se você não estiver com os seus princípios e valores bem definidos, você precisa entender que você é sal e não açúcar. Deu para entender não? Você é sal, rapaz. Se a gente for docinho demais com o mundo faz assim, ó. Rau. Tem que ser sal no olho, entendeu? Irmão. Sal no olho, irmão. O sal ele tem uma propriedade anti-inflamatória. Gostou ou não? É Deus, irmão, isso é de Deus. É por isso que Deus diz que a gente é sal. Nós somos o sal da terra, rapaz. Aí, a faculdade eu entendo que é um ambiente muito hostil. E se você não vai, irmãos, com seus princípios e valores bem definidos, se a gente for muito açúcar, assim, docinho, sabe? O mundo faz roll. Por isso você tem que estar lá, ó, posicionado naquilo que você quer fazer. Mas eu quero apoiar você. Agora vamos lá, preste atenção. Antes disso, eu estava aonde? Sim. Então tem muita gente que se esforça para ampliar os seus currículos, sabe? Naturais. Curso. E as coisas do Espírito, irmão? E as coisas do Espírito? E as coisas do Espírito? Aleluia. Eu tenho três passos para identificar uma liderança. Anota aí. Eu já estou quase encerrando já. 3 passos para identificar uma liderança. Primeiro, uma liderança muda a cultura. Segundo, uma liderança ama desenvolver pessoas. E uma liderança ama tomar decisões e resolver problemas. Primeiro, uma liderança transforma cultura, muda a cultura. Segundo, uma liderança ama desenvolver pessoas, treinamento de pessoas. Terceiro, uma liderança ama tomar decisões e resolver problemas. Cultura. O que é cultura? Princípios, valores
linguagem, princípios, é o conjunto de princípios, valores e todo um ambiente que rege um povo. Isso é cultura. Princípios, valores, sabe? Adjetivos e toda a visão associada a um povo. Isso é cultura. O que é que o líder faz? O líder, ele vai estabelecer, segundo a cosmovisão cristã, lembra que tudo aquilo que a gente está falando, eu estou colocando o óculos da cosmovisão cristã. Então o líder, ele chega num lugar, segundo a cosmovisão cristã, ele tem que mudar a cultura. Porque você vai entrar muitas vezes no emprego que o seu patrão vai dizer assim, você precisa mentir. Você precisa pegar esse relatório que tem 50 mil e colocar 55. Aí você vai dizer assim, eu tenho princípios e valores muito bem definidos. Se o senhor quiser colocar isso, coloque o senhor, eu não. Ah, pastor, mas eu... Ah, pastorzão, mas eu preciso ser submisso às autoridades. Eu tenho que fazer o que a Bíblia diz. Irmãos, eu preciso me submeter às autoridades. E essa submissão, ela não pode ir de encontro aos princípios da palavra de Deus. Você está comigo? Então eu sou submisso ao meu patrão até que chegue uma situação que eu vá escolher entre seguir a palavra e seguir meu patrão, eu vou seguir a palavra. Irmão, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram submissos àquela cultura no que diz respeito à submissão às autoridades. Mas houve um tempo em que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram submetidos, irmãos, a um ambiente que o rei Nabucodonosor disse assim, eu vou colocar as estátuas aí, tem que me adorar. Irmãos, é impressionante que Sadraque, Mesaque e Abidnego chega diante do rei, ele diz assim, fica sabendo, ó rei. Ele honra o rei, irmão. Existe honra no seu coração, existe submissão no seu coração. Ele diz, fica sabendo, ó rei, que o Senhor pode até não nos livrar dessa fornalha, mas nós vamos entrar nela confiantes. Ou seja, pode ser até que Ele não nos livre, mas a gente não se dobra não. Ou seja, não é uma questão de falta de submissão, é uma questão de honrar quem é maior na sua vida. Você está comigo? Aleluia. E tem irmãos aqui que tem exemplos disso. Né, Rebeca? Conversa com a Rebeca depois, você vai ver. Tiago também. Conversa com o Tiago depois do culto aí. Tiago já teve patrões. Mas convém agradar o Senhor ou agradar homens? Agradar o Senhor. Está comigo? Ou seja, uma liderança precisa mudar culturas. Uma liderança precisa gostar de pessoas. Eu vou fazer uma aula só disso, irmão. O propósito é pessoas, o alvo é pessoas, tudo é para pessoas. Aí, pastor, é porque eu tenho tanta dificuldade. Eu posso me estender só mais 15 minutos antes, rapidinho? Pastor, é porque eu tenho tanta dificuldade com gente. Pastor, é o seguinte, eu sou muito assim. Eu não gosto muito de pessoas, não. Vamos lá. Por que você quer liderar? Não existe liderança sem pessoas. Um dia eu entrei num setor que era só computadores. E ele era gerente, o cara. Aí era só computadores e máquinas. Aí eu cheguei para o rapaz, aí disse assim, tudo bom? Ele disse, rapaz, eu sou líder aqui dessa turma. Eu disse, cadê o povo? Aí eu disse, não tem gente não, é só máquina. Eu disse, então você não é líder. Você pode ser gestor de processos, mas líder lidera equipe e gente. Tem gestor de processos, tem, sabe, não sei o quê. Agora, nunca vi liderança. Vai liderar o quê? Os computadores? Lidera as máquinas? Máquina, eu quero desenvolver o potencial que você tem. Liderança está estabelecida em um lugar
para mudar pessoas, tirar a gente de um patamar raso e desenvolver até chegar em um nível maior. Não foi isso que Deus fez com os 12? Os 12 não sabiam de nada, não sabiam fazer nada, eram homens que talvez, se a gente fosse analisar a estrutura psicológica e de vida daqueles homens, aqueles homens não passariam nenhum crivo para trabalhar numa empresa hoje. Estuda, vai estudar sobre a estrutura. Talvez só 2 escapassem, Mateus e Judas Iscariotes, porque são os únicos que a teologia diz que eram mais providos de inteligência. O restante, irmão, era tudo homens incultos, pescadores, não sabia nem falar a língua deles direito. Aí Jesus disse assim: é vocês mesmo. Vocês, eu vou tirar vocês de um patamar raso e colocar vocês lá em cima. Aí depois de Jesus vem ousadia, vem intrepidez, vem pregação, vem ensino. Aqueles homens se tornaram mestres. Aí como é que o cara faz isso, irmão? Como é que a gente transforma um iletrado em um mestre no ensino? Como é que a gente transforma um iletrado em um mestre? É a unção. Jesus diz: rapaz, é o seguinte, eu não tenho, sabe? Às vezes a gente fica assim: pastor, é porque eu não tenho capacidade, porque assim, eu não sei pregar, não sei cantar, sabe? O senhor está me botando nesse negócio de liderança, pastor, mas eu não sei se é comigo não, sabe? Tomar um cafezinho? Pastor, mas eu não sei se é comigo não, sabe? E quem disse que Deus precisa da tua capacidade para fazer alguma coisa? Ele pega o que está em você e é só a matéria-prima. O que está em você é só a matéria-prima. Vou dizer de novo: o que está em você é só a matéria-prima. Só. Porque aquilo que ele vai desenvolver a partir de uma unção, irmãos, aí é algo que a gente precisa se deixar ser influenciado por esse rio que vai nos levar. Você está entendendo? Aleluia. Aí envolve pessoas. Se não envolver pessoas, não entre. Você vai se frustrar. Se você tem uma dificuldade de relacionamento, você precisa ser treinado em áreas que você tem dificuldade. Tenho dificuldade com pessoas, esteja no meio deles. Se coloque em situações complicadas no meio de gente. Esteja apto a resolver problemas. Começa com conflitos familiares, é maravilhoso. Deus vai começar a treinar você para coisas maiores. Uma pessoa solta lá no grupo da família: fulano está com raiva de fulano. Aí você coloca embaixo: eu resolvo. Entendeu não? Você vai começando por aí. Daqui a pouco Deus vai te levando a patamares maiores. Amém? Mas é isso. A gente tem que estar no meio de pessoas, tem que estar no meio de gente. Amém? Terceira coisa agora. Primeiro, cultura, mudança de cultura. Depois, envolve pessoas, irmão. E por que mudança de cultura? Porque você vai entrar em um ambiente que tudo à sua volta diz o contrário dos seus princípios. Então você vai ter que nadar contra a correnteza e não a favor dela. Amém? Então muitas vezes o teu patrão não vai ter princípios, muitas vezes aquela pessoa. Quando a gente vai para um ambiente organizacional religioso, quando a gente vai para dentro da igreja, aí muda. Aí muda por quê? Porque nós temos o nosso líder como a nossa principal referência. Aí a gente não vai ter dificuldade em mudar a cultura. Porque eu vou estar aliado à cultura do meu líder e vou avançar junto com ele. Por quê? Porque ele tem a mesma cultura que a minha. Então não vou ter problema. Então essa mudança de cultura, ela vai existir quando a gente tiver em um cenário adequado. Então cada coisa no seu lugar. Você está comigo? Então em um ambiente que nós estamos aqui, eu não vou precisar mudar a cultura. Eu vou precisar me enquadrar em algo que já está acontecendo para avançar. Só que quando eu sou líder e eu estou dentro de um cenário hostil, eu estou dentro de um cenário contrário, eu preciso me posicionar como alguém que está adepto à cultura do reino. A cultura do céu, amém? E por último, tomada de decisões. Uma liderança baseada na ética e na transparência ajuda.
a pessoas a tomarem decisões, ajuda o grupo, ajuda a organização, sempre alinhadas a valores do coração. E o que nós precisamos fazer? Envolver pessoas em decisões importantes. Olha só que coisa interessante. Às vezes o líder ele se acha muito autocrático. E vai ter horas que isso vai funcionar, mas vai ter horas que isso não vai funcionar. Ou seja, eu tomo uma decisão e eu não quero ouvir ninguém. Vai ter horas que isso vai funcionar, mas vai ter horas que não vai funcionar. Vou te dar um exemplo. Vou botar uma cortina aqui na igreja. Isso não vai acontecer porque eu não gosto de cortina. Mas vamos supor que a gente vai botar uma cortina aqui na igreja. Aí eu vou pegar a opinião de todo mundo aqui. A gente vai ter uma cortina colorida aqui. Por quê? Porque cada um aqui tem uma cor diferente que gosta. Aí se o líder não entrar em operação para decidir, aí vira uma anarquia. Vira bagunça. Está comigo? Então, para que serve o líder? Por que foi instituído liderança? Para exercer governo. Amém? Então eu vou ter que chegar e dizer, não gente, vai ser preto. Agora, tem coisas que vai precisar ser assim, mas tem coisas que eu vou precisar envolver você. O que você acha disso, irmão? Você que tem habilidade com isso, você que tem habilidade com decoração, o que você acha de colocar ali? O que você acha de fazer? Envolver. Por quê? Porque as pessoas, elas também fazem parte do processo. Você está comigo? Tem gente que quer liderar impondo a sua decisão, majoritariamente, acima de todo. Às vezes, irmão, uma ideia que alguém que está comigo vai ter, pode mudar até a história até da minha vida. Eu preciso aprender a ouvir. Como líder, irmãos, eu tenho essa humildade. Eu escuto as pessoas que estão à minha volta. Nós precisamos ser assim. Você está comigo? Vai ter horas que eu vou dizer, vai ser assim. Mas vai ter horas que eu vou perguntar, o que é que você acha? E nós temos que aprender a caminhando segundo a direção que o Senhor vai nos dando. Você está comigo? Tomada de decisão. Tomada de decisão é muito importante. Tanto na pessoalidade da liderança, na sua vida como líder, quanto na vida da sua equipe. A sua equipe vai precisar que você decida. Às vezes a equipe está lá. E aí, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Será que ele vai vir para cá? Será que ele vai vir para a esquerda, pela direita? E o líder está lá. Não sei. E cada dia que vai passando e você não toma uma decisão, você vai perdendo autoridade. Você está comigo? Por que você vai perdendo autoridade? Sabe da frase do seu siriguejo? Tempo é dinheiro? Ele não diz isso, né? Pense numa grande realidade. O tempo para nós vale. Quando ele diz, eu quero fazer uma analogia nessa frase dele, quando ele diz que tempo é valioso, está comigo? Tempo é valioso. Eu quero te fazer 3 perguntas para autorreflexão. Vamos lá? Amado, você pega aqui, por favor, para mim. O celular. As perguntas estão aqui no celular. Quero te fazer 3 perguntas para mim encerrar minha palavra. A primeira. Espera aí, aqui. Qual é a avaliação que você faz da sua liderança? A tua vida como líder. Primeira pergunta. Faz uma autoavaliação aí. Como você avalia você mesmo? Pastor, eu não sou líder. Pelo menos de você, irmão. Você decidiu sair da sua casa e vir até aqui. Você liderou seus pés. Uma coisa você está liderando. Pelo menos seus movimentos. Está comigo? Você saiu da sua casa e chegou até aqui. Significa que você está liderando alguma coisa. Aleluia. Faz uma análise aí da tua liderança. Outra coisa. Onde você quer chegar?
Onde você quer chegar? Onde você vai estar daqui a 5 anos? Aí a terceira vem agora. O que você está fazendo para chegar? Avalia, alvo e processo. Avalio, trajeto e começo a caminhar até chegar. Se você vai chegar em uma velocidade diferente da pessoa que está do seu lado, aí é com você e Deus. Mas o meu desejo é que você chegue. E eu quero fazer o que tiver ao meu alcance e acima disso, para que você chegue nesse lugar que você projetou no seu coração. E se um dia você se tornar muito mais influente, muito mais conhecido, muito mais cheio de ousadia, muito maior em relevância de liderança, até mesmo do que eu vou ter a convicção na minha vida que eu cumpri o meu papel como líder. Porque a maior satisfação para o líder é ver os seus liderados maiores do que ele. Você precisa aprender isso. Eu não vou passar tudo não, porque eu tenho medo dele se tornar maior do que eu. Essa é a sua função. Tem gente que quando vai treinar uma pessoa, antes de eu sair da empresa, eu treinei um grupo de 5 pessoas. Porque eu fazia a função de 3. Então eu deixei 5 pessoas treinadas lá. Eu passei exatamente tudo dessa bagagem de quase 4 anos na empresa. Tudo. Nenhuma vírgula eu deixei de ensinar. Todos os caminhos das pedras, todas as, sabe, todo passo a passo, os pulos do gato, como a gente diz, tudo, irmãos, os macetes, toda a estrutura. Eu dei a minha planilha, que foi eu que desenvolvi do fluxo de caixa. Eu disse, está aqui, ó. Pode desenvolver. A pessoa ficou, mas avança, vai, faz. Seja um funcionário excelente, faça. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém é insubstituível. Mas seja alguém difícil de substituir. Aprendi com o pastor João essa. João Roberto. Ele disse assim, olha, ninguém é insubstituível, irmão. Mas seja alguém difícil. Rapaz, é complicado botar alguém no lugar da pessoa. Foi exatamente isso que eu senti quando eu saí da empresa, irmãos. Exatamente isso que eu senti. E quando nós entendemos a nossa visão e o nosso posicionamento, nós conseguimos agregar muito mais do que apenas um amontoado de papéis, do que apenas, sabe? Tem gente que está num lugar e se não tiver é a mesma coisa. Não é? Não tem relevância nenhuma, não agrega em nada, sabe? Não tem nenhum tipo de relevância, não muda o ambiente. Se a pessoa tiver, se não tiver, não faz tanta diferença. Fulano entra de férias, quando volta, era melhor que tivesse de férias, a vida toda. É assim ou não? Tem gente que é complicado. Por quê? Porque não agrega, não é relevante, não, sabe? Não! Somos excelentes em tudo que fazemos. Seja excelente em tudo que você faz. Você trabalha para o reino, você trabalha para o rei. Somos excelentes em tudo que fazemos. Amém? Eu quero orar pelos líderes que estão aqui hoje. Só que antes eu quero preparar aqui encerrei minha palavra, viu? Encerrei aqui. Eu vou agora partir para um outro.